Depois de Assassin's Creed Unity, lançado em 2014, e Syndicate, lançado em 2015, estava claro que a série Assassin's Creed precisava de uma reformulação. A primeira etapa para essa reformulação foi pular o ano 2016, lançaram um novo jogo da série só em 2017. E em 2017, Assassin's Creed Origins foi lançado, trazendo uma nova fórmula para a saga Assassin's Creed, que tornou um jogo de RPG de ação muito similar a The Witcher 3. E eu inicialmente não gostei muito da ideia, porque eu tenho muitos problemas com The Witcher 3, então eu acabei não jogando o Origins no lançamento. Aí depois de alguns anos eu resolvi dar uma chance para ele, e depois de fazer praticamente tudo do jogo base em cerca de 71 horas no meu Xbox One Fat, o jogo se tornou facilmente um dos melhores jogos da franquia para mim. Origins é facilmente o jogo mais gostoso de se jogar da saga Assassin's Creed, devido à sua mecânica de combate que está melhor do que nunca esteve na série. É um combate que não enjoa e os diferentes tipos de armas fazem com que você consiga ter uma variedade de formas de combater os diferentes tipos de inimigo, seja com arcos, espadas duplas, lanças ou outras armas. O combate também é o mais difícil da série, devido ao sistema mais amplo implementado nessa fórmula RPG. No Unity também tinha o sistema de níveis no personagem principal, nos inimigos, nas roupas, nas armas, mas em Origins isso aqui foi bem mais amplificado. O sistema de parkour da série aqui perde totalmente qualquer complexidade, com alguns até chegando a nomear como sistema de escalada ao invés de parkour, mas eu não acho isso ruim, pelo menos não aqui no Origins. Devido à localização ser no Egito, o jogo acaba se tornando mais plano, o que torna mais essencial as montarias do que um possível sistema mais complexo de parkour. Já falando do mundo aberto, o mundo aberto do jogo é o mais variado da série, até então, com diversas atividades como acampamentos de inimigos pequenos até grandes fortes inimigos, locais de caça de diversos animais, várias tumbas com vários segredos, hipódromo, arenas de luta, locais de tesouro, puzzles e outras atividades além das missões secundárias que são muito boas. Boa parte delas não devem nada para as missões principais, é um baita avanço para a série porque as missões secundárias do Unity, por exemplo, são em sua maioria péssimas, salvo uma ou outra, mas em Origins as missões secundárias são realmente boas e fazem você entender muito do Egito e do seu povo. E por falar em povo, vamos falar do Bayek, que é o protagonista do jogo. O Bayek que está entre os melhores assassinos da saga. O conflito pessoal dele é facilmente o mais desenvolvido e mais fácil de comprar a motivação dele, até porque o jogo constrói isso muito bem, começando pela escolha de contar essa história num lugar desértico como o Egito, que não só reflete como é a sociedade egípcia no jogo, como também reflete o próprio Bayek e a sua jornada, que vai além de restaurar o Egito, é também restaurar seu coração, que é a sua casa. Na maior parte do jogo, ele desenvolve isso muito bem. Na parte final, o jogo cai um pouco o nível e dá umas escorregadas que podiam ser facilmente evitadas, mas não chega a estragar o jogo. Mas é aquela coisa, né? A Ubisoft nunca consegue acertar uma história 100%. Meu maior problema com o jogo foi como o loot do jogo quebra depois que você alcança o nível máximo do jogo. Porque depois disso, pelo menos na minha experiência, foi difícil achar equipamentos melhores do que os que eu já estava equipado. Isso pode criar uma sensação, como criou em mim, de estar indo atrás de coisas inúteis. É muito gostoso, como eu disse anteriormente, jogar, o combate dele é muito bom. E você jogar sabendo que vai lutear coisas inúteis é horrível. Espero que eles melhorem isso num próximo Assassin's Creed, mas aqui realmente é um problema. E depois de cerca de 71 horas de jogo, eu não pude deixar de pensar o quanto devia ter jogado esse jogo mais cedo. Eu não sabia que tinha um RPG de Assassin's Creed, e esse jogo me provou que eu queria sim. Eu só não sabia disso. Eu mal posso esperar para jogar os próximos jogos da saga, Odyssey e Valhalla, e espero que sejam tão bom quanto o Origins. A expansão se passa alguns anos depois da história original do Origins e acompanha atividades ocultos e os percalços que eles enfrentam no início da sua jornada. A história principal demora cerca de 3 a 4 horas, no caso eu terminei simplesmente a DLC em cerca de 6 horas jogando na Xbox One Fat. A DLC adiciona um novo local chamado Sinai. Essa área não é tão legal, na minha opinião. Isso também se deve ao fato de que a DLC só repete algumas atividades do jogo base e não adiciona nenhuma atividade nova. Ela também melhora a questão dos níveis, que eu tinha reclamado, e adiciona um novo nível máximo, que no jogo base era 40, aqui a DLC é 45. Podia tirar a limitação de nível, mas o jogo insiste em manter essa limitação. Também é adicionado novos níveis de upgrade para os equipamentos fixos do Bayek, como a lâmina oculta e outros equipamentos. Também melhora o loot, outra coisa que tinha arrumado aqui. Finalmente, achamos armas melhores do que o jogo base, embora não seja uma mudança de armas melhores, já é alguma coisa, né? Podia ser melhor, mas pelo menos deve ter uma coisinha. Eu não posso deixar de falar dos problemas técnicos que eu presenciei nessa DLC. No meio da minha gameplay, teve momentos em que o áudio falhava constantemente nas cutscenes, o que atrapalhava o desenvolvimento da história para mim, além de diversos travamentos pequenos que demoravam entre 5 a 10 segundos para carregar o jogo de forma desnecessária no meio do combate na exploração. Eu ainda presenciei dois travamentos grandes, um simplesmente foi resolvido fechando e abrindo o jogo novamente, e o outro foi pior, obrigando a desligar o Xbox One. O travamento foi tão feio que quando eu liguei o console novamente, ele não dava sinal de vídeo para a TV. Fiquei cerca de 1 a 2 horas tentando resolver esse problema até o Xbox voltou normal. Talvez isso tenha acontecido comigo porque eu pesquisei em muitos lugares e não achei
nada disso, sabe? Nenhum desses problemas, mas realmente foi bem estranho, cara. Esses momentos realmente impactaram a minha experiência. Mas se você precisa desesperadamente saber como foi os primeiros percalços dos assassinos, ou se amou tanto Origins que quer algo novo aí pra divertir, não bote muita fé nessa expansão não, porque não é tudo isso. Embora, pelo menos na loja da Xbox, essa DLC não seja cara, mas não é uma DLC primordial ou extremamente necessária. Já na Maldição dos Faraós, Bayek vai até Tebas, atrás de um artefato, se depara com a maldição que assola a região e cabe a ele investigar a maldição e achar o artefato que ele procura. Nessa expansão é adicionado 2 slots de salvamento ao jogo, porque, não me pergunte, é um negócio bem básico para se colocar, mas enfim. Se é mais desnecessário na expansão, aumenta o limite de nível do Bayek de 45 na primeira DLC para 55 nessa, adiciona 7 novas habilidades para serem adquiridas conforme o nível do Bayek vai aumentando, adiciona também mais upgrades para os equipamentos fixos do Bayek. Já sobre os locais, o jogo adiciona a cidade de Tebas, que é muito melhor do que Sinai da primeira DLC, e adiciona também 4 regiões mitológicas menores como Aru, Aton, Hebsed e Duat. São uma mais bonita que a outra, cara. Aqui eles realmente capricharam na construção dos mapas, é realmente muito bonito cada um deles. Talvez uma coisa que possa irritar os fãs mais ferrenhos da saga é que nessa expansão a mitologia egípcia é inserida na lore do jogo de fato, que pode irritar alguns jogadores que preferem a série mais pé no chão. Eu particularmente não vejo nenhum problema em colocar essa parte mitológica na série, mas também não gosto da ideia de virar uma saga somente sobre mitologias. Acho que isso pode limitar muito a abrangência de momentos históricos que a saga pode abordar. Acredito que a solução mais razoável seria criar uma subsérie de Assassin's Creed chamada de Assassin's Creed Mythology, por exemplo, mas isso não vai acontecer definitivamente, Tô falando como um trouxa isso aqui. Sobre bugs e performance do jogo, eu não tive quase nenhum bug propriamente dito, mas tive vários problemas de desempenho na Xbox One Fat. A expansão sofre do mesmo problema da DLC anterior, na questão de correr vários travamentos durante o gameplay, o carregamento do jogo. Na minha experiência, contei cerca de 39 vezes em que o jogo parou do nada no meio do jogo, no meio da exploração, para carregar. A maioria das vezes foi travamento de 1 a 3 segundos, acontecendo de forma consecutivas, alguns chegando até 14 segundos de travamento. É bizarro. Para finalizar, eu demorei cerca de 8 horas para terminar a campanha principal da expansão, demorei cerca de 16 horas para fazer 100% dela. Essa é realmente a DLC do Origins que vale a pena. Eu me diverti tanto nela quanto no jogo base. E depois de terminar as outras DLCs, eu recomendaria sinceramente só a Maldição dos Faraós, cara, só ela. Depois de me aventurar no Assassin's Creed Origins e perder qualquer preconceito que eu tinha dessa nova era mais RPG de Assassin's Creed, eu continuei minha jornada, indo não imediatamente para a sequência de Origins, o Assassin's Creed Odyssey. Odyssey se passa na Grécia Antiga, uma época que eu particularmente acho interessante. O jogo aproveita coisas dessa época, seja os filósofos e sofistas, seja os espartanos e atenienses, traz até Leônidas e a Batalha dos 300. Essa Grécia do jogo é bonita, com uma direção de arte geralmente boa e te faz admirar alguns certos locais e também simplesmente ignorar a paisagem de outros. Mas depois de toda essa beleza, tem um grande problema. O mapa é gigantesco e faz com que as localidades muitas vezes fiquem parecendo Ctrl+C, Ctrl+V, que perde totalmente a sensação única de imersão que o jogo tenta alcançar e fracassa miseravelmente. Aqui o jogo aprofunda mais os sistemas de RPG, como permitir escolher entre Alexios e Cassandra para ser o protagonista. Canonicamente é a Cassandra a protagonista, por isso eu escolhi ela. Também porque ela é gatinha, então, a gatinha ganha mais do que Canon. Mas vale ressaltar que a Cassandra e o Alexios têm os mesmos movimentos básicos, nenhuma diferença na gameplay. Somente nas cutscenes onde as expressões faciais são diferentes. Mas eu senti uma falta de cuidado na Cassandra. Muitas vezes parece que se você simplesmente trocar a cabeça dela para do Alexios, você não vai sentir diferença nenhuma. Isso me incomoda um pouco. E falta uma certa feminilidade na Cassandra, o que deixa ela um pouco genérica em alguns sentidos. Então é adicionado habilidades especiais ativas no jogo, como se curar, dar chute espartano, colocar fogo ou veneno nas armas que você está segurando, ou disparar flechas em mais de um alvo ao mesmo tempo. E dá uma dinâmica diferente para o combate em relação ao Origins, embora você dificilmente vá usar todas as habilidades disponíveis no jogo. Provavelmente você vai colocar as habilidades mais usadas no primeiro slot de uso e simplesmente upar elas, as habilidades passivas, e ignorar as outras. E já que eu falei do Origins, o combate aqui bebe diretamente dele.
sendo que aqui as armas mais leves são tão boas, se não melhores, do que as do Origins, enquanto as armas mais pesadas são piores do que do Origins. Isso tem a falar no alto nivelamento de áreas do jogo que acontece assim que você termina a campanha principal, e diferente do Origins, em que as áreas nível 10 ficam no nível 10, mesmo que o bike esteja no nível 40, aqui em Odyssey as áreas vão aumentando o nível conforme o jogador também vai aumentando o seu próprio nível, o que simplesmente torna inútil qualquer sistema de RPG, porque se os inimigos vão estar ao mesmo nível que o meu personagem, por que eu tenho que upar ele? É como se o jogo olhasse para você depois de passar tantas horas na campanha principal, tentando subir de nível, até porque o jogo te trava de certas maneiras, em partes, para te obrigar a upar o nível, ele simplesmente cagasse na sua cabeça, só porque ele pode. Mas o bom é que você pode ir nas configurações do jogo e mudar o sistema de nivelamento, deixar os inimigos com uma certa distância maior de nível de você, mas de qualquer jeito eles ainda sobem de nível. Adicionadas também escolhas de diálogo que te possibilitam aceitar ou não missões, embora o jogo te obrigue a aceitá-las, senão a missão dá falha. Você pode escolher se quer matar um inimigo ou ser misericordioso, se quer interrogar alguém de forma mais persuasiva ou mais arrogante, ter ou não um romance com algum NPC. Tudo isso vira dar escolha e poder ao jogador de moldar o personagem, a história e o mundo do jogo. Mas o jogo falha nessa missão. Eu sempre tento fazer minha Cassandra ser a melhor pessoa possível. Na maior parte das vezes eu consegui isso, mas às vezes o jogo simplesmente me deixa com duas opções de diálogo para Cassandra. Opção 1, babaca, e opção 2, estúpida. Sendo que nenhuma dessas opções faz sentido com a personalidade que eu estou colocando na Cassandra. Além dos romances também não serviram para nada, a não ser dar um ar de adulto para o jogo, criar um elemento a mais para chamar de RPG. Outra coisa adicionada com essa guinada mais RPG é que agora é possível matar NPCs nas cidades. Obviamente não é todos os NPCs, mas é uma parte considerável. Você também pode roubar itens desses NPCs, o que não é muito bem explicado, sinceramente. Na verdade é um sistema meio quebrado, porque para completar locais dos mapas, o jogo te obriga a roubar baús, o que te torna um criminoso procurado mesmo que esse baú esteja num local seguro dos seus aliados. Então eu simplesmente não entendo porque colocar essa mecânica de roubar se ela é toda quebrada. Foi melhorado também o sistema de mercenários, que no Origins eram os Philax, que faziam parte das missões secundárias. Aqui já é um sistema em si, com um sistema de procurado estilo GTA. Então conforme você for matando inimigos, roubando baús, invadindo acampamentos e fortes, o seu número de procurado aumenta e mercenários automaticamente vão atrás de você te caçar. Você pode matá-los para ganhar loot, pode pagar para tirarem a recompensa da sua cabeça, ou pode ir atrás e matar quem colocou a recompensa. Tudo isso com uma espécie de sistema Nemesis igual o Shadow of Mordor, onde os mercenários vão aparecendo de forma constante, e conforme você vai derrotando esses mercenários, você também vai subindo nos ranks até se tornar um mercenário número 1. Temos também aqui a adição de espécie de muro de missões igual no The Witcher, mas aqui é pegar missões aleatórias e procedurais que continuam indefinidamente. É mais uma coisa para deixar o jogador ocupado com conteúdo inútil e inchar o jogo de forma artificial. Outra adição aqui é as batalhas de conquista, onde conforme você for explorando na região, você pode enfraquecer o governo local, seja Esparta ou Atenas, até o ponto em que é liberado essa batalha de conquista entre o governo local e o novo grupo que vai tomar o controle da região. Aí você pode escolher lutar por Atenas ou por Esparta. Aí acontece uma batalha campal, onde você precisa matar o grupo inimigo e seus líderes para vencer a batalha, e o vencedor assume ou permanece na região. Se você escolher lutar para manter a região com Atenas, por exemplo, a dificuldade da batalha é normal, e a recompensa também, não é demais. Mas caso você queira tirar Atenas, por exemplo, e ajudar Esparta a tomar a região, a dificuldade da batalha aumenta e as recompensas também. Essa mecânica é bem legal, mas devido ao tamanho gigantesco do jogo e o número de regiões que o jogo tem, acaba se tornando mais um elemento como qualquer outro, perdendo totalmente seu charme, já que às vezes você tem 3 ou mais batalhas de conquista disponíveis em mais de uma região simultaneamente, que faz com que você canse de fazer as batalhas e só as ignore. Até porque, tirando as batalhas que fazem parte das missões principais e secundárias, as outras não servem para tanta coisa assim, já que mesmo que você ajude Esparta, quando você for em um acampamento ou forte espartano, você ainda será considerado um inimigo, mesmo tendo ajudado muito eles em várias batalhas. Então isso mostra que isso aqui não tem muito efeito prático no mundo do jogo. Isso sem falar que na missão principal você fica do lado de Esparta
e as secundárias às vezes te obrigam a ajudar Atenas, mesmo você ajudando Esparta. Isso é bem mal feito mesmo. Aqui Odyssey traz de volta ao mundo aberto um navio, que é muito parecido com Black Flag no sistema de controle do navio, embora os upgrades aqui sejam mais simples do que no Black Flag. Mas você consegue melhorar seu navio coletando recurso como madeira, ferro, couro e outros para melhorar o navio. É bem tranquilo upar todas as partes do navio até o penúltimo nível, só o último nível que requer bastante recurso e dinheiro. Embora o navio seja legal, eu sinto que ele é um pouco mal utilizado na câmera principal. Não tem grandes momentos e batalhas como no Black Flag ou Rogue. Aqui serve mais para locomoção, ainda mais na questão de exploração do mundo, já que o jogo tem um mapa gigante. É impossível não usar o navio para ficar indo de ilhas em ilhas. Embora depois de você visitá-la pela primeira vez, o jogo libera a viagem rápida para as docas e fica mais fácil direto para os locais e você nem usa mais o navio. Aqui o jogo coloca um novo modo de exploração do mundo, um na qual o jogo não te guia inteiramente até o objetivo e apenas te dá dicas de onde você deve ir. O jogo não te obriga a usar esse modo, você pode usar um modo guiado, que foi o que eu usei, né? Até porque eu não acho que esse modo de exploração funcione para mim em jogos como Assassin's Creed, que tem um mundo aberto gigantesco. Se fosse menor, talvez funcionasse melhor para mim, mas mesmo no modo guiado o jogo ainda deixa coisas e lugares ocultos para você achar explorando sozinho, sem a ajuda do mapa, que é bem legal. A exploração do mundo aberto do jogo é bem cansativa. O jogo tem um mapa gigante com várias regiões, muitas delas sem nada interessante para fazer, sinceramente. Acho que nesse quesito o Origins é melhor, porque todas as áreas eram muito boas de se explorar, além de ter coisas interessantes. Já que em Odyssey eu sinto que se eles cortassem uns 30-40% do mapa, ajudaria a melhorar a questão de exploração demais. Porque sinceramente não era necessário fazer um mapa maior do que o do Origins, até porque o jogo não consegue preencher essas áreas com objetivos e missões secundárias interessantes. Muitas delas são inúteis e desnecessárias, como por exemplo as tumbas, que são muito mais simples do que as do Origins, sendo que aqui em Odyssey tem muito mais tumbas, mas de nível inferior a de Origins. Óbvio que tem missões secundárias maneiras, somente as que envolvem escolhas difíceis, as de caçar animais, as que envolvem partes mais mitológicas do jogo, mas é inegável o sentimento de que as missões parecem simplesmente jogadas em qualquer área do mapa, diferente do Origins, onde você sente que as missões estavam intrinsecamente ligadas com o mundo do jogo. Tanto que em Odyssey eu não me importei em resolver os enigmas que você encontra no jogo, porque são tantos sem necessidade que simplesmente sufocam o jogador. Uma coisa que eu sinto falta aqui no Odyssey é a falta de uma página de estatísticas do jogo como tinha nos Assassin's Creed antes do Origins. Também não tem no Origins, é bom falar isso. Embora no Origins não seja o problema, porque o jogo marca todas as missões já feitas, então você sabe que o jogo tem um total de missões feitas, você pode simplesmente pesquisar na internet se esse número bate com o de outros jogadores. Mas aqui em Odyssey o jogo não marca o total de missões já feitas, então você acaba não sabendo se perdeu alguma coisa, seja principal ou secundário, ou se deixou de fazer algo no jogo. Uma página com estatísticas de total de missões secundárias, fortes, acampamentos e outras coisas não seria pedir demais não, cara. Já tinha isso nos Assassin's Creed passados, não custava nada ter nesse. A nova principal do jogo é boa. Eu pensei que ficaria mais aquém do Origins, mas a de Odyssey é realmente boa. Com momentos tocantes, emocionantes, que te colocam em lugares com escolhas difíceis a serem feitas. Ela se desenrola em 3 ramos. O primeiro, que é o principal, seria a Odisseia de Cassandra. O segundo seria a Caçada ao Oculto do Cosmos, que seria uma espécie de proto-templários, que funciona como aquela árvore de alvos do Origins, mas aqui os alvos, além de estarem em missões principais, eles também estão em missões secundárias, sendo que tem alvos que estão simplesmente andando pela mata livremente e você tem que caçá-los sem estar ligado a uma missão principal ou secundária. E o terceiro ramo seria Subatlântida, que liga mais com a DLC do jogo e é também a parte mais responsável pela parte mitológica do jogo. Assim como a Caça ao Oculto do Cosmos, as duas permeiam entre a missão principal e secundária, mas o jogo em si conta somente com a Odisseia de Cassandra como história principal. Segundo as minhas pesquisas, tem 9 variações de finais para a Odisseia dela, e eu só fiz uma, cara. Não vou fazer 9 finais não. Jogo gigantesco desse não. Não poderia faltar uma parte do vídeo para eu falar de bugs. E lá vamos nós. Eu comecei jogando Odyssey no meu Xbox One Fat e
foi a pior experiência que eu já tive com bugs em um jogo. O jogo atrasou o áudio em cutscene cerca de 24 vezes, eu fui contando sim, fazendo com que eu perdesse alguns heróis da história. Eu até mudei a dublagem para original em inglês para ver se mudava algo, mas continuava com esse mesmo problema. O áudio também atrasou 5 vezes em combate, por exemplo, depois que eu matava os inimigos, começou o barulho de espada atrasado. O jogo parou durante uma gameplay cerca de 85 vezes para carregar o jogo, sem do nada durante a exploração. Muitas vezes acontecendo de maneira consecutiva, bem parecido com as DLCs do Origins. Cerca de 11 vezes o menu do jogo, o menu de pausa do jogo, não carregou direito. Teve 2 vezes que o loading do jogo foi muito maior do que o normal. Teve 2 vezes que o jogo crashou, 2 vezes que o jogo travou. Eu mesmo tive que ir lá manualmente fechar e iniciar de novo. Uma vez o jogo travou e deixou o meu Xbox One Fat todo lento. Aí eu fui inventar de reiniciar ele. Aí ficou uns 10 minutos para o Xbox One voltar a dar vídeo. Outra vez o jogo travou e do nada os ventoinhos do Xbox One dispararam na velocidade máxima assim. Eu até pensei que estava precisando haver alguma coisa. E o meu Xbox One desligou sozinho e demorou horas para o console voltar ao normal. E quando voltou em modo de recuperação. Aí eu fui obrigado a dar um reset de fábrica no console para voltar. Depois fui obrigado a dar outro reset de fábrica nele. Aí depois disso o console voltou, mas o jogo continuou bugado. Mas parou de crashar depois que eu fiz o reset. Não sei porquê. Mas tudo isso aconteceu até as minhas cerca de 41 horas de jogo. Sinceramente, tem um dia que eu peguei o jogo e joguei sem problemas. Durante minha jogatina no Xbox One. Depois disso eu cansei e resolvi assinar o Game Pass Ultimate na conta principal para jogar o Odyssey do xCloud, que no momento que eu estou gravando esse vídeo ele está no xCloud. Não sei quando o vídeo vai para o YouTube, mas pelo menos que eu estou gravando ele está no xCloud. E no xCloud, cara, como ele roda como se fosse o Xbox Series X, eu não enfrentei bug nenhum. O único contra é que a resolução do jogo, obviamente, fica prejudicada, mas pelo menos eu consigo jogar o jogo no xCloud. Melhorar até algumas coisas como o loading, que são bem mais rápidos, e o jogo roda a 60 quadros. Daí depois disso o jogo foi de boa. Mas uma coisa eu quero deixar claro aqui, eu pesquisei esses problemas, assim como pesquisei o do Origins, e eu não achei pessoas com esses problemas que eu tive no Xbox One Fat. Pode ter sido um acaso, que esses bugs deram comigo, ou pode ser que a minha pesquisa tenha sido mal feita. Eu particularmente não recomendo que você jogue esse jogo no Xbox One Fat instalado, né, rodando no próprio Xbox One Fat, porque minha experiência foi pessoalmente horrível, cara. Mas se você quiser arriscar, procura uma segunda opinião, ver uma outra análise, um vídeo sobre bugs no Xbox One Fat. E caso você for jogar pelo xCloud, ou for jogar no Series X, Series S, tá rodando de boa. Até onde eu saiba, né? Até porque eu joguei no xCloud ali, então foi de boa. Essa DLC adiciona mais missões secundárias ao jogo. Essas aqui são missões realmente boas, com histórias interessantes que valem a pena serem feitas, com bons finais para alguns personagens. Aí existe o problema que algumas missões te levam a tomar decisões que não fazem nenhum sentido com o personagem que você está interpretando, mas isso não é um problema só da DLC em si, né? É um problema do próprio Odyssey base, sem esse problema. E o tempo para completar essas missões secundárias é de cerca de 6 horas. É uma adição legal ao jogo, não é ruim não, embora não seja nada extraordinário. Essa é a primeira DLC paga da campanha principal do jogo e continua a história de Cassandra, que se passa entre o final do jogo base, embora eu não saiba exatamente em qual período específico, mas é no período final do jogo ali, jogo base ali, mais ou menos isso aí. Mas é no período do final do jogo base ali. A DLC adiciona uma nova árvore de alvos para serem caçadas. São eles a Ordem dos Anciões, que estão meio que junto com o Culto do Cosmos ali, pensando, não dizer nada direito ali, quem é o Templário e quem não é. É como se fosse um segundo grupo de Proto-Templários, né? Meio que isso. A árvore de alvos é menor do que a dos Rutitos, então é mais tranquilo caçá-los. Também é adicionado um lança-chamas como novo equipamento para o navio. Também é adicionado missões secundárias bem legais ao jogo, né? A DLC é dividida em 3 episódios. O primeiro se passa na Macedônia, é um lugar bem maneiro, que dá um clima diferente para a missão principal, né? Diferente do jogo base, que era muito negócio ali só, sabe? Aqui a DLC se diferencia. A segunda parte se passa em Acaia,
e a terceira se passa em Messênia. A história da DLC é boa, ela é bem corajosa em questionar algumas ações do jogador, coisa que o jogo principal não faz. A cinematografia da DLC é boa, ela é bem melhor do que o jogo base, bizarramente bem mais cinematográfica do que o jogo base, usando outros ângulos de câmera para aprimorar a forma de abordar a história. Isso é maneiro. A história tem momentos divertidos, dramáticos, emocionantes, embora alguns sejam feitos de maneira bem tosca, sinceramente, mas no total funciona. No total funciona, cara. Também tem aqui boas batalhas navais, que eu sentia falta no jogo base, além de ter bons chefes. Essa DLC tem bons chefes. Ela é uma das melhores DLCs da saga Assassin's Creed, e a DLC é importante, seja para a questão de fazer parte da Odisseia da Cassandra, ou por linkar o Odyssey com outros jogos da série e consequentemente ser importante para a lore da saga. Eu sinceramente acho que essa história deveria estar no jogo base, não devia ser vendida à parte, visto que tem momentos cruciais para a saga, mas é Ubisoft, né? Mas de tudo, eu enfim terminei a campanha principal do jogo com cerca de 7 horas, juntando com as missões secundárias da DLC, eu levei cerca de 11 horas no total. Essa é a segunda e última DLC paga da campanha principal do jogo. A DLC acontece depois do final do jogo, basicamente um final cortado, entre aspas, do jogo base, com algumas adições, embora entre aspas, porque não duvido que tenha sido cortado realmente. Aqui o foco é nos Isos e na mitologia grega. Essa DLC, assim como a primeira, é dividida em 3 partes. O primeiro episódio se passa em Elísio, paraíso grego, novo local final do jogo. E Elísio é um local bem bonito, cara. Tem uma trilha sonora muito boa. O segundo episódio se passa no submundo. Aqui você tem uma nova aba de mercenários para caçar, onde eles não se renovam, são ovos fixos. Isso é maneiro. As missões secundárias do segundo episódio são muito boas. Se atentem a elas, são muito boas. Mas a trilha aqui já não brilha tanto quanto no primeiro episódio. Já o terceiro e último episódio se passa em Atlântida, que é muito bonito por sinal. Também tem boas missões secundárias, não tão boas como o episódio 2, mas eles são boas. E no mais, são uma expansão muito boa, cara, que sinceramente era para estar no jogo base, já que faz parte do final do jogo, e é importantíssimo para a lore da franquia, assim como a primeira DLC. No final de tudo, eu demorei cerca de 22 horas para fazer praticamente tudo dos 3 episódios. E essa DLC, junto com o legado da primeira lâmina, são as melhores DLCs que eu já joguei da franquia Assassin's Creed. Então realmente muito boas. Esse aqui é o último conteúdo da história lançado para Assassin's Creed Odyssey. Ele foi lançado gratuitamente. Como o próprio nome diz, ele é um crossover entre Assassin's Creed Odyssey e Valhalla. Então aqui em Odyssey nós vivenciamos a primeira parte desse crossover. A segunda parte vai estar disponível somente no Assassin's Creed Valhalla. Aqui o jogo vai ajeitando o final da Cassandra, embora sempre pareça que é o final dela, o jogo base nas DLCs. E essa DLC aqui nos leva a um novo local chamado Ilha de Corfu. É uma ilha pequena que tem pouco para se fazer. Para terminar essa DLC eu levei cerca de 2 horas, bem rapidinha. Para fazer tudo na ilha eu levei cerca de mais 1 hora, ou seja, 3 horas no total ali da DLC. Essa parte do crossover parece que é mais para simplesmente levar a Cassandra ao encontro de Eivor, embora tenha algumas surpresas nas DLC bem legais. Depois de terminar a campanha principal do jogo com cerca de 47 horas e o resto do jogo com cerca de 95 horas, é fácil perceber como Assassin's Creed Odyssey é um bom jogo, mas mal refinado. Um jogo que precisava de mais tempo no forno, porque é um jogo que não sabe se quer ser um Origins mais genérico ou ser uma aventura maior e única. Isso reverbera na trilha sonora, que embora tenha algumas boas faixas, na maior parte do jogo é fraca, e junta isso com um maior do que deveria, com atividades fracas, genéricas, com poucas pitadas de missões secundárias boas, um mar de coisas desnecessárias e uma boa missão principal. E temos um jogo com altos e baixos, do jeito que a Ubisoft gosta de fazer. A pena, porque Odyssey está longe de ser ruim. Tem coisas verdadeiramente boas nesse jogo, mas que é inundada por inutilidades, o que me deixa sinceramente com o sentimento de não querer jogar esse jogo por um bom tempo. E sobre as DLCs, elas são boas e necessárias para a compreensão total da história de Cassandra. E eu tenho a verdadeira convicção
de que boa parte desse DLC deveria estar no jogo base. Mas hoje em dia, as empresas te fazem pagar R$300 por um jogo incompleto, te fazem pagar a mais para ter a experiência completa. Infelizmente é isso que acontece, mas nunca deixaremos de apontar. Enfim, chegamos ao último Assassin's Creed RPG até o momento, o Assassin's Creed Valhalla, jogo que introduz a cultura viking à série e que saiu inicialmente em 2020, mais de 2 anos depois de Odyssey. E será que esse tempo serviu para corrigir os erros de Odyssey? Em Valhalla acompanhamos a história de Eivor. Aqui você pode escolher se quer o protagonista homem ou mulher, mas diferente do Odyssey aqui ambos os personagens são canônicos. Eu não vou explicar aqui o porquê, mas tem uma explicação e faz parte da narrativa. Mas eu escolhi a Eivor mulher pensando que era canônica, né? Só depois que eu terminei que eu descobri que não era. Enfim, você pode escolher qualquer um dos dois sem medo nenhum. A história do jogo é dividida em algo que eu chamo de 3 sagas. A saga de Eivor, onde você vai aos poucos dominando a Inglaterra e aliados. A saga de Odin, onde você explora a mitologia nórdica e vai servir de base para DLC Dawn of Ragnarok. E a saga dos Ocultos, onde você vai caçando a Ordem dos Anciões, né, os Templários do jogo, né, os Proto-Templários, assim como no Odyssey. A saga dos Ocultos é onde você precisa caçar a Ordem dos Anciões, como eu disse, né, como no Odyssey. Alguns inimigos estão pelo mapa, outros estão dentro das missões da saga de Eivor, outros também você tem que coletar pistas para achá-lo. Basicamente é a mesma coisa que o Odyssey. A saga de Odin você joga com Ravi e vai tentar impedir o Ragnarok. Basicamente isso, uma base para DLC da Ragnarok. Já a saga de Eivor é dividida em vários arcos. Ela tem um fio condutor que une todos esses arcos. É boa, com reviravoltas importantes para o lore de Assassin's Creed e que une o jogo ao próximo título da franquia, o Assassin's Creed Mirage. Mas esse fio condutor principal não é o foco da história. O foco é esses arcos menores que te fazem explorar novas regiões, conhecer novos inimigos e aliados, e te coloca para resolver diversos dilemas diferentes em cada arco específico. Muitas vezes esses arcos vão te levar para conhecer personagens bem legais, histórias tristes, emocionantes, épicas. Algumas vão acabar sendo fracas, como o arco de Exodus, por exemplo, mas é inegável que o final da saga de Eivor é agridoce. Serve mais para aparar pequenas pontas da própria saga e estabelecer conexão com Mirage do que qualquer outra coisa. E é inevitável no final que você pergunte do que falou a saga de Eivor, qual foi o propósito nisso tudo. Em Origins era sobre reconstrução, em Odyssey era sobre família, perdão, recomeço, mas em Valhalla eu sinceramente não vejo nada de valor ao olhar toda a saga de Eivor, porque é decepcionante para mim. Ser somente uma grande aventura viking não é o suficiente. E para terminar todas essas sagas eu gastei entre 60 a 70 horas de jogo. Isso que eu fui fazendo algumas missões secundárias no meio ali das principais, mas é facilmente o Assassin's Creed mais longo da série. Começando pela árvore de habilidades, ela tem 3 categorias: furtividade, combate corpo a corpo e combate à distância. Aqui temos uma árvore de habilidade grande, bem maior do que a de Odyssey e Origins juntos. Aqui eu tenho 2 tipos de upgrades. Um é os atributos, como vida, estamina, evasão, ataques críticos, armaduras e outros. E tem as habilidades em si, como por exemplo, pilhar de inimigos automaticamente, regenerar a vida automaticamente, entre outros. Esses 2 tipos de upgrades estão juntos na mesma árvore de habilidades, então você não necessariamente vai precisar escolher entre um ou outro, eles se complementam. Você também pode nem ligar para isso e simplesmente ligar a opção de upgrade automático, onde o jogo usa os pontos de habilidade que você ganhou automaticamente onde ele achar melhor. Aqui é adicionado ao jogo o sistema de carisma, onde você tem um nível de carisma que abre novas opções de diálogo conforme o seu nível de carisma. E para upar ele você tem que fazer algumas batalhas de repentes, e as opções de diálogo que envolvem carisma servem mais para ser uma saída mais pacífica em quase todos os momentos do que algo realmente que mude o diálogo. Não é isso. Aqui também é adicionado upgrade para montaria, onde você pode melhorar a estamina, a vida e outras coisas da montaria, o que ajuda muito a locomoção do mapa. Realmente ajuda muito. E aqui, diferente de Odyssey, onde você podia meio que moldar, mesmo que um pouco, a personalidade da Cassandra, aqui não. A Eivor tem uma personalidade própria e as escolhas disponíveis sempre refletem essa personalidade. Embora você pode mudar algumas coisas, o jogo é mais simples nesse sentido. E os romances continuam não servindo para nada, assim como no Odyssey, mas aqui pelo menos eles estão encaixados em partes mais narrativas que fazem mais sentido, né? Mas ainda é necessário. Aqui em Valhalla, diferente do Origins e do Odyssey, você não precisa se intimidar com áreas que estejam um pouco acima do seu nível, já que essa diferença não é tão sentida como no Origins e Odyssey, onde muitas vezes é impossível passar por uma parte com nível inferior à da área. Aqui fica mais difícil, mas não impossível. Os equipamentos aqui não têm mais nível numérico, como no Odyssey ou Origins. Aqui os níveis são de qualidade, bom, superior, impecável, divino, entre outros. E dentro desses níveis de qualidade do equipamento você pode upá-los para melhorar os status dele.
O RPG de Valhalla não é tão rédea curta como Origins e Odyssey. Aqui você não vai ficar trocando de armadura e arma o tempo todo. Umas armas e armaduras são únicas aqui, você pode simplesmente pegar a que te agrada e simplesmente ir upando ela quando for necessário. A mesma coisa para armaduras, com você também podendo mudar a aparência delas sem mudar os atributos. Isso leva a uma perda e um ganho. A perda é que você provavelmente vai variar menos de armas no Valhalla do que no Origins e Odyssey, já que nos dois passados, às vezes você era obrigado a usar uma arma que não gostava só porque o nível de dano dela era maior do que as outras armas que você tinha. Já o ganho é que em Valhalla você não tem mais aquele monte de armas repetidas 15 mil vezes. Aqui quando você pega uma arma ou armadura, ela é única, o que te dá uma boa sensação de recompensa. O combate aqui é mais rápido do que o Origins e Odyssey, embora não tão mais rápido assim. Aqui volta a opção de usar escudo, coisa que tinha no Origins e foi deixada de lado no Odyssey, mas aqui retorna. Aqui também é adicionado barra de vigor, ela é usada quando você esquiva, erra ataques ou faz ataques pesados. Quando ela se esgota, você não consegue se esquivar nem bloquear ataques até que ela esteja totalmente recuperada. A adição da barra de vigor deixa difícil usar armas pesadas para mim, já que elas consomem bastante vigor, então não gostei muito desse aspecto. Tem também as aptidões, que são habilidades especiais de combate, como tinha no Odyssey, mas aquelas estão pelo mundo e não na árvore de habilidades do personagem. Aqui finalmente as armas são diferentes, como eu disse, elas são únicas, não é aquela coisa copiada do Origins como era no Odyssey. Sobre as batalhas de chefe, elas são bem legais. Tem uma particularmente muito boa que envolve até conversa no meio da batalha e que é muito bem feita. Então no geral elas estão muito bem feitas, cara, muito bem feitas mesmo. Valhalla é gigante. Para ter uma ideia, o jogo tem os mapas da Noruega, Inglaterra, Vinlândia, Asgard, Jotunheim e Ilha de Skye. E todos esses lugares são muito bem feitos. Em nenhum momento você tem a sensação de algo sendo feito nas coxas ou sem carinho, como acontecia com o Odyssey em alguns momentos. Aqui, finalmente, a Ubisoft colocou a opção do personagem e da montaria correrem. Antes, só dava para andar e corria daquele jeito porco, né? Que é um corria entre aspas, que era um péssimo jeito de explorar o mundo. Aqui eles finalmente arrumaram isso e melhorou demais a locomoção. Os ícones do mapa aqui também mudaram. Não usa mais os pontos de interrogação para indicar os locais. Agora são pontos de luz que indicam que tipo de coisa você vai achar no local. Amarelo é para tesouro, azul para mistérios e branco para artefatos. Além de mostrar o total desses itens em cada região. Os pontos de interrogação aqui ainda tem, mas servem para outra coisa. Eles são tipo um personagem que dão informações sobre onde achar equipamentos e outras coisas do mundo. Aqui também é adicionado um novo elemento bem interessante ao jogo, que são as incursões, onde você invade monastérios para saquear suprimentos e materiais. E suprimentos e materiais servem para você construir e aprimorar o seu acampamento. Uma coisa que incomodou foi o corvo. O corvo aqui é praticamente desnecessário, já que não marca itens, nem inimigo como no Origins ou Valhalla. Ele só marca a região onde o objetivo pode estar, não faz mais nada de interessante. Provavelmente logo eles vão tirar essa mecânica nos próximos jogos, talvez já tirem no Mirage. Falar em tirar, aqui não tem mais sessão de procurado como no Odyssey. Então, se você achar aquilo chato, como eu achava muitas vezes aquilo meio chato, não tem mais. Pegando o gatilho do Odyssey, o jogo, assim como o Odyssey, tem bastante texto para ler e coletar. Eu li todos que eu encontrei até metade do jogo, depois ficou chato, aí eu não li mais. Mas tem bastante coisa para ler, se você gosta de coisa viking. E eu preciso falar da cereja do bolo desse mundo aberto, os eventos do mundo. Eles não te guiam como burro, eles te dão uma pequena situação e cabe a você resolver. O jogo não vai colocar na tela o objetivo. Tem um evento, por exemplo, onde você tem que ajudar dois irmãos. Você interage com eles e eles falam que precisam de fogo para queimar uma casa. Mas o jogo não joga nenhum pop-up na sua tela com objetivo, falando queime a casa. Você pode simplesmente virar para o lado e ir embora e fazer mais tarde, sem ter a sensação de que está objetivamente perdendo algo. Mas se você decidir focar nesse evento, o mais óbvio é pegar uma tocha para ajudá-los. Mas ao invés de pegar a tocha e falar com eles, você tem que jogá-la na casa para ela pegar fogo. Depois disso, tem outro diálogo e você é convidado a seguir os irmãos e terminar o evento com eles. Tudo isso sem nenhum objetivo aparecendo na tela. É bem diferente do que a Ubisoft vem fazendo durante anos. Pode não parecer muita coisa, visto que coisas assim ou melhores já vimos em Red Dead 2, de maneiras muito mais complexas e orgânicas. Mas esse avanço em Valhalla, em relação ao que a Ubisoft vem fazendo nos últimos 20 anos, é muito bom. Mostra que nunca foi um problema de qualidade, e sim de vontade da empresa. E devido à grandeza do mapa do Valhalla, eu obviamente não consegui fazer tudo no mapa dele. Até porque eu demoraria, chutando aqui, umas 200 horas para fazer tudo
provavelmente esse vídeo não sairia do papel, mas o jogo é facilmente o mais variado da saga em questão de habilidades secundárias, seja por missões, tesouros, incursões, coletáveis, chefes opcionais, animais lendários, orlogs e outras atividades. É impressionante como esse jogo consegue pegar o refino técnico e artístico do Origins e a grandeza do Odyssey e construir algo com tanta particularidade. Valhalla, assim como Origins e Odyssey, recebeu um suporte pós-lançamento, mas aqui foi cerca de 2 anos de diversos conteúdos gratuitos e atualizações que corrigem e aprimoram o jogo. O maior suporte pós-lançamento da saga Assassin's Creed. Foram adicionados durante esses 2 anos novas habilidades e aptidões conforme foram atualizando o jogo, o desafio de maestria que adiciona locais de desafio pelo mapa do jogo, desafios esses em que você tem, por exemplo, que matar vários inimigos para conseguir um número X de pontos, entre outras coisas, as incursões fluviais que adicionam novos pequenos mapas para você fazer incursões fluviais, e isso adiciona algumas horinhas legais ao jogo, o Crossover Stories, que é a segunda parte do crossover entre Odyssey e Valhalla. A primeira parte está no Odyssey, é adicionada a ilha de Skya, o jogo aqui, a ilha de Corfu foi no Odyssey, então também aqui é adicionado um novo mapa. É um mapa pequeno, é curto, mas legalzinho. É adicionado aqui também o Discover Tour, embora não testei ele, né, mas já tinha nos outros, então era meio que uma obrigação. Aqui também é adicionado a Saga Esquecida, que é um modo roguelike, o melhor conteúdo adicionado ao jogo. Adiciona boas horas de jogo, é muito divertido. E sinceramente esse elemento roguelike, embora eu não goste de nenhum jogo, mas aqui nesse Assassin's Creed RPG ele cai muito bem, cara, muito bem mesmo. Também é adicionado, por último, né, no final do ano de 2022, foi adicionado o último capítulo de Eivor, que, como eu disse na parte da história, esse final fecha algumas pontas e abre espaço para o Mirage, e basicamente é só isso. Esse é outro Assassin's Creed onde eu reclamo de bugs. Eu tive os mesmos problemas nos 3 Assassin's Creed jogando no Xbox One Fat, a DLC do Origins, o Odyssey e o Valhalla. Contando aqui, 27 vezes o jogo parou do nada para carregar, o jogo travou na hora de iniciar 4 vezes, crashou 3 vezes na hora de iniciar, algumas conversas teve áudio cortado no meio do diálogo, alguns áudios ficavam atrasados, algumas vezes o menu de pausa demorou para carregar, algumas vezes os diálogos demoraram para iniciar, uma vez ficou mais de 10 minutos na tela inicial de verificar complementos, jogou no console 2 vezes, teve vezes que o jogo não quis iniciar depois que esses bugs começaram. Eles começaram depois de cerca de 20 horas de jogo e quase zoaram meu console. Eu tive que formatar meu console assim como aconteceu no Odyssey. Depois tentei jogar ele até cerca de 22 horas de jogo, mas ficou impossível. Depois fui testar outros jogos como Resident Evil 2, 3 Remake, os jogos rodaram normalmente, então eu tentei arriscar a última vez no Valhalla e foi normalmente. Com somente uma travada para carregar o jogo durante gameplay, algumas travadas leves ocasionais por outros motivos, mas depois disso, depois das 22 horas, eu cheguei até 67 horas de jogo e começou novamente a aparecer alguns problemas antigos, como 2 travadas fortes que me obrigaram a fechar o jogo, mas depois foi de boa, com esses bugs assim, voltando ocasionalmente. Não sei se isso vai acontecer com vocês, é que eu precisei de problemas nos 3 Assassin's Creed, não achei ninguém na internet com esse mesmo problema, mas não parece que é o meu console, parece que realmente são os jogos. E sobre performance, jogando no Xbox One Fat eu senti um pouco de falta de resolução, mas nada alarmante. O áudio de distância é meio baixo, mas nada nível Cyberpunk. Não roda 30 FPS cravado, cai alguns quadros, mas é bem jogável, cara, bem jogável assim. Eu tenho algumas quedas de quadro, principalmente em algumas batalhas maiores, com os inimigos, mas nada que a performance do jogo em si atrapalhe o gameplay. Completamente jogável no quesito performance, mesmo no Xbox One Fat. O problema vai ser mesmo os bugs, caso ocorra com você. A versão que eu comprei do Valhalla foi a Complete Edition, que vem com o jogo base e todas as 4 DLCs pagas. Eu fiz a DLC que vem no Season Pass, a Lenda de Beowulf, ela demora cerca de 40 minutos, só vem no Season Pass. É legalzinha, mas podia ser gratuita, não é nada demais. E depois de eu ter terminado a história principal do jogo, base e os futuros gratuitos, eu fui me aventurar nas expansões, começando pela Lenda de Beowulf. E na primeira expansão, realmente, maior, que era a Era dos Druidas, eu já desisti de jogar o jogo. Ele adiciona um novo mapa, que é até legalzinho, bem feito, mas a história não me pegou. E na verdade me desanimou para jogar as outras expansões do Valhalla. Então eu resolvi dropar, porque se eu me forçasse a jogar as DLCs sem ter a mínima vontade, provavelmente meu julgamento sobre o jogo teria sido afetado. Então eu preferi dropar. Talvez em outro momento eu volte para terminar as DLCs e fazer tudo do mundo aberto do Valhalla, mas vai demorar um pouco para fazer isso. Então eu recomendo que joguem o Valhalla base completo primeiro, e depois, se gostarem muito do jogo, aí sim vocês comprem as DLCs caso queiram se aventurar ainda mais
nesse mundo do Valhalla. Assassin's Creed Valhalla é uma grande saga viking no universo de Assassin's Creed. É o jogo menos Assassin's Creed da série, embora tenha a Ordem dos Assassinos e tenha os Issos, mas ainda não tem aquele sentimento de Assassin's Creed. Depois de gastar cerca de 110 horas no jogo, eu gosto dele, em muitos sentidos. Para mim, é o segundo melhor jogo da saga RPG, o Origins ainda é demais. E se a história do Valhalla fosse melhor, talvez pudesse pegar o lugar do Origins, mas isso não aconteceu. Sinceramente, eu espero que o foco da Ubisoft nos próximos Assassin's Creed RPG seja em criar cada vez mais formas de interagir com o mundo, ao invés de simplesmente esticá-lo ao infinito. Valhalla prova que a Ubisoft sabe fazer um mundo aberto bom e com variedade, e espero que continue assim. E sobre o Mirage, próximo jogo da saga, espero que seja um bom jogo. Eu, como todos os fãs da série, estamos com saudade de um jogo mais voltado pelos clássicos Assassin's Creed, que eu espero que a Ubisoft acerte nele. E quem sabe não tenhamos duas variações de Assassin's Creed na série, uma pegada mais RPG e outra pegada mais stealth, mais contida. Seria interessante até para esses dois estilos não acabarem se autodestruindo. Mas então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Fiquem com Cristo sempre. E até a próxima. Fui!